E aí, cara, eu quero também explorar um pouquinho mais aí dessa sua passagem pelo Vasco, né? Que tá aí no meio desse caos. Eu brinco aqui que quando a gente fez a análise dos balanços, a gente foi convidado para muitas lives dos clubes, né? E uma das que eu mais participei foram as lives dos canais do Vasco. E eu não tinha a noção do quanto que o Vasco é politicamente fragmentado, né? É um clube faccionado mesmo. É aquela coisa o último que sair desliga a luz e eu acho que da live de A a Z, todos são unânimes no sentido de que, cara, impossível buscar consenso nos bastidores políticos. Como que você vê o Vasco que você teve numa Série B, difícil, desafio, mas ainda esse Vasco continua a sofrer? Conta um pouquinho pra gente como alguém que teve ali dentro. É, não, o Vascão é, é muito grande. O Vasco é um clube inexplicável, né? Eu conheço muitos e muitos, agora que eu fico muito fora, né? Do Brasil aí nas minhas consultorias e etc, nos negócios que eu faço e tudo. Os estrangeiros que vêm pra cá, eles querem ir pra São Januário, assistir jogo, né? Porque aquilo é o... Todo mundo aqui se apaixonou por futebol por, por algum motivo lá atrás. E eu acho que São Januário e a torcida do Vasco, talvez a representação hoje mais fiel do que é aquele futebol raiz pelo qual a gente se Perfeito. apaixonou um dia. Só um parênteses, eu sinto muito isso quase meio que uma mística igual do Argentina, assim, a torcida meio, é essência, é isso. Onde tudo parece não tá indo pro lugar certo, mas eles não deixam acreditar, é emoção, é essência. E é puro. É puro, é. Ganha, é uma euforia gigantesca e perde é uma depressão profunda. Não é legal pra caramba ser Nossa, assim? muito. Não é legal pra caramba você poder ser um torcedor. A gente não é torcedor, mas a gente poder ser um torcedor e poder viver isso, cara. E ali é um dos lugares que eu acho que o futebol, a essência do futebol, o gosto, o amor, a paixão, tá melhor representado. Eu não fui ainda, né? Depois que eu trabalhei no Vasco, eu voltei pra São Januário a trabalho, mas eu tenho um dia lá de botar um óculos escuro, um boné pra ninguém me reconhecer, não me dar umas porradas na cabeça, mas eu tenho vontade de assistir um jogo em São Januário, porque ou de levar meus filhos, assim, porque é uma coisa de outro planeta, eu acho. E aí, começando por aí, né, que você falou que o Vasco é muito fragmentado, tem uma coisa que não se fragmenta, que é a torcida do Vasco. Então, eu acho que o começo e o fim do Vasco é a torcida. É aquela alegria daquela gente, daquele jeito, emocionado, fervoroso, e que, infelizmente, daí eu vejo o problema, muitas vezes é alimentada por diferentes interesses individuais e políticos. É isso que eu vejo do Vasco. Já cantei várias vezes, já faz tempo que eu saí do Vasco, mas tinha muitas coisas no Vasco ali quando eu cheguei que estavam amarradas. Então, sei lá, um fornecedor X era ligado a um conselheiro, o fornecedor Y era ligado a outro, um prestador de serviço tinha que estar ali por um motivo de promessa de eleição. E quando você briga com esse mundo, isso custa muito caro. Infelizmente, o Vasco teve um fracasso na questão da SAF, né? Que foi o negócio da 777, tudo que aconteceu. Eu sigo discordando da maneira que foi feita a retomada da gestão do Vasco, mas isso, enfim, não cabe a mim, eu analiso como advogado, né? Como Eu concordo e te digo que talvez seja um dos maiores fatores de depreciação de isso, é valuation do isso, futebol brasileiro. exatamente, Porque qualquer investidor que sabe que pode claro. perder o clube numa canetada da noite pro Qual que dia, é a segurança jurídica que você tem, sim, né? sim. E uma liminar, assim, juridicamente falando, que se mostrou acertada, tá? Sim, sem Então dúvida, esse que é exatamente. o grande problema é que a questão de certeza, né, e timing, né, É isso. ficaram distantes ali, né? Mas eu tenho muita informação de dentro do Vasco pela quantidade de amigos que eu tinha. Agora, terça-feira, eu tive com alguns deles no jogo aqui no Allianz, que eu tenho dentro do Vasco. E eu tenho muita informação, assim, de que, pô, o Pedrinho é um cara que tenta fazer o melhor, que é muito presente, um cara que ama aquilo mesmo. E, pô, eu torço pelo melhor do Pedrinho, do Vasco, das pessoas que estão, porque o Vasco é um clube de outro planeta. O que eu acho, e daí eu vou pegar o caso do Vasco como exemplo, eu tenho essa questão da recuperação judicial, de tudo que se faz hoje em dia. Então, a SAF, que é um modelo jurídico novo, tem 3 anos, Uhum. 3 anos e meio. Cara, já tem um monte de SAF em recuperação judicial.
Ou seja, a forma jurídica, né, o modelo jurídico, o modelo de empresa que faliu mais rápido no futebol brasileiro. Não o Vasco, a SAF. Que faliu mais rápido. E aí, ao mesmo tempo, tem gente lá dentro do Vasco, por exemplo, botou dinheiro para emprestar, porque o Vasco não tinha como pagar a conta, como o presidente que trabalhou comigo, Jorge Salgado, né, que, enfim... Vai graças... tomar o deságio lá, né? Pô, eu não sei de números, mas assim, vou dar um exemplo aqui. Ele emprestou 30 pro Vasco e vai receber 3 em 10 anos. O deságio é 90%. Então, eu até discuti com o Patrick da Álvares Marçal, a gente teve junto numa viagem para Portugal uns meses atrás, e eu discuti isso com ele. E eu entendo que isso é o jeito de fazer o clube sobreviver. Mas eu discordo a partir do momento em que você tem um deságio aqui de 90% e contrata um jogador aqui e paga 2,5 milhões de dólares de luva pro jogador. Pô, cara, ou você tem dinheiro ou não tem. Porque nas empresas, a figura da recuperação judicial, você sabe muito melhor que eu, quando uma empresa está em recuperação judicial, ela tem uma série de regras a cumprir. Cara, você não pode contratar, você não pode se alavancar, você não pode contratar empréstimo, você não pode... Uma série de regras. Se uma empresa que, sei lá, uma metalúrgica entrar em recuperação judicial, tem uma série de regras para cumprir. A recuperação judicial no futebol não tem regra para cumprir. Então eu acho que isso está muito errado. E eu não digo só do Vasco, eu digo como figura jurídica. Eu acho que a gente está se apropriando de um monte de figuras jurídicas e fazendo o melhor para que você possa ter dinheiro, investir mais e, quem sabe, ganhar um jogo do domingo. Você sabe que dá um bastidor aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar na indústria do esporte, aqui no podcast, há mais ou menos quase 2 anos atrás, com 14 trabalhando com recuperação judicial, eu fiz um cálculo de que a SAF ela poderia ser um vale-quebra, porque você renova, você suspende a dívida da associação, você zera a sua obrigação de curto prazo para frente, você tem que pagar um plano de recuperação judicial da associação, porque a maioria das SAFs faziam essa operação casada, né, até natural. E a partir dali, a SAF, ela ia viver a vida dela, ela ia voltar a ter crédito, ela ia... É um CNPJ novo. E nesse momento, eu comecei a olhar que a grande maioria das SAFs do futebol brasileiro, elas se alavancavam muito face à sua receita, ainda com passivo lá atrás para pagar e com um suposto e esperado aumento de receitas. Então, eu tô saindo do zero, eu quero botar o clube ali, eu já saio gastando. Então, E um regime concentrado de execução, que totalmente. não te penhoram mais a conta. Exatamente. Você tem que pegar 20% e passar. E aí você não tem penhora na conta, o que acontece? Você tem dinheiro no caixa. É isso, é isso. Só que você tem dinheiro no caixa com uma dívida a pagar. É a mesma coisa que daqui a pouco você tem uma fatura de 10 mil reais pra pagar e alguém te dá um cheque de 10 mil aqui. Você tem 10 mil, ou você tem um bolo de nota que dá 10 mil. Mas, cara, eu tenho essa conta pra pagar, não dá pra você sair aqui e sair gastando os 10 mil. Perfeito. E, infelizmente, é horrível falar que eu tava certo, porque isso é a título do futuro dos clubes, mas você pega SAFs como, por exemplo, o Atlético, o Botafogo, não digo aqui em relação aos administradores, em relação ao modelo de negócio, SAFs que se alavancaram e hoje elas vão ter que retrair. Obviamente, para se colocar em paridade de disputar com Palmeiras e Flamengo. A gente sabe que em campo talvez o resultado tenha vindo, mas a médio e longo prazo a conta ela se torna sustentável. Então, eu acho que cases como o do Bahia são muito mais assertivos no seguinte sentido: eu vou melhorar elenco, eu vou pagar a dívida para trás, mas isso vai ser no médio e longo prazo. Então, Exato. Acho que é bem por aí, né, Ale? A SAF virou, além de virar um vale-quebra que você falou, ela virou um vale-ilusão. Vai, deu o nome agora, que é o quê? Ah, cara, o meu time virou SAF. Eu vou ser campeão brasileiro. A SAF, eu não sei porquê, ela virou sinônimo de gastança desenfreada, investimento de fora, porque tem um dono, porque... E o meu time tem que ser campeão brasileiro. Como o caso, por exemplo, do Botafogo foi. Sim. Mas, não, cara. Nós estamos cansados de ver aqui na Federação Paulista, aqui em São Paulo. Nós temos muitas SAFs na Bzinha, na A3, na A2. Temos um caso esse ano de 2 times que subiram da 2 para 1, SAFs. Mas SAFs modestas. SAF para quê? Para organizar. Não SAF para gastar. Foi o Inter de Limeira, né? Não, o Inter de Limeira já tava. Foi o Capivariano e não lembro quem subiu, o outro time. Tá. O Capivariano, acho que o Capivariano e mais um time. Ah, e o Primavera de Indatuba. Ah, perfeito.
2 SAFs organizadas, equilibradas. A SAF é um mecanismo que você tem para trazer profissionalismo àquela plataforma política. O time deixa de ser político e passa a ser profissional. Mas se você aqui na SAF continua agindo como um político e não como um profissional ou um dono, cara, deu na mesma. Pior ainda até. Acho que é uma plataforma de austeridade no final do dia, É né? isso. Menos do que de gastança. É um regime societário, né? Uma SAF, ela tem o mesmo dever de uma gestão profissional como uma associação, né? Então você pode ter boas SAFs e mais, e boas associações. Até fazer uma correção aqui, Inter de Limeira promovida para a Série C, né? Ah, sim, para a Série C, da D para C, junto sim, com- isso mesmo. Santa Cruz, Com Santa Cruz, né? Também SAF. sim. O Maranhão, que eu confesso que E eu o não Barra. sei. E o Barra, que é um excelente Exato. caso de uma sucursal do pessoal do Hoffenheim, Uhum. ali em Santa Catarina. E assim, até no MBA de gestão esportiva fiz com o pessoal lá do Barra, que são queridíssimos. Então, assim, vale também citar esses casos, porque a gente fala tanto dos grandes clubes, mas existem pequenos clubes em modalidade SAF que estão fazendo o feijão com arroz ali. Porque antes, às vezes, o Hoffenheim tinha interesse em investir e desenvolver o futebol brasileiro e não tinha o veículo para isso. Uhum. A SAF virou esse veículo. Pô, você quer ter um clube? Você pode ter um clube. Faz as coisas direito. Perfeito. Pô, ótima opção. Agora, acho que agora tá mudando um pouco, mas no começo era aquilo. Ah, o time tal virou SAF. Pô, agora nós vamos subir de divisão, nós vamos ser campeão, nós vamos pra Libertadores. Não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é só porque você parece que tá rico. Né? Uhum. O meu time virou SAF, agora ele é rico. Não, ele não é rico. Ele congelou as dívidas, que ainda existem, centralizou a forma de pagar, certo? Vai gerar mais caixa aqui, porque você tem um investimento de fora. Só que esse caixa ele precisa durar, ele precisa ser perene, ele precisa ser autossustentável, ele não pode ser vamos acelerar, vamos gastar, vamos ganhar e aí a gente vê o que acontece. Cara, deu na mesma. E a gente tá cansado de ver exemplo aí.